Salmo de número 1, nós temos aqui, irmãos, o contraste entre o justo e o ímpio, não somente em relação à conduta deles, mas também aquilo que eles vão colher por sua conduta. Então eu quero pregar nesse texto, Salmo de número 1. Eu vou ler para a igreja o texto da pregação, os irmãos podem acompanhar. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui, irmãos, a nossa leitura, texto da pregação desta noite. Amada igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, caros ouvintes da palavra de Deus, o livro dos Salmos é um livro riquíssimo, precioso para nós. É um livro muito rico, não só porque ele tem 150 cânticos, que podemos meditar neles, mas pelo vasto ensino, pelo ensino diversificado que esses salmos traz para nós. Você vai encontrar neste livro, e eu acredito que você já se deleite e gosta de ler o livro dos Salmos, você vai encontrar cânticos de vários tipos. Por exemplo, você vai ter salmos que são hinos de louvor e adoração a Deus pela sua misericórdia, pelo seu poder em favor do seu povo. É o Salmo 8, o Salmo 24, por exemplo. Você vai encontrar cânticos que é a confissão do salmista diante de seus pecados e numa situação de terror e de medo, ele está confessando a sua confiança em Deus. Você vai encontrar esse tipo também de cânticos. Salmos de ações de graça, agradecendo a Deus por livramentos que o Senhor deu ao seu povo. Mas também você vai encontrar salmos messiânicos, que são aqueles salmos que apontam diretamente para Cristo, como o Messias prometido. Exemplo, o Salmo 2 e o Salmo 16. E tem muitos outros também que você pode olhar. Mas há uma categoria de salmos que é muito preciosa para nós. São os chamados cânticos de sabedoria, que é como se fosse um tipo de provérbios. Por exemplo, o Salmo 15 e o Salmo de número 1. E o que é um cântico de sabedoria, irmãos? É um cântico que ensina o viver prático. É um cântico que ensina como devemos nos conduzir como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, como cidadãos do reino dos céus. Então, o Salmo 1 é esse tipo de cântico. É um cântico de sabedoria, onde o salmista, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele vai apresentar à igreja um contraste, uma grande diferença entre o justo e entre o ímpio. E esse contraste que ele vai apresentar aqui se manifesta em duas situações. Primeiro, é um contraste em relação à maneira de viver, ao estilo de vida, tanto do justo quanto do ímpio. De um lado está aquele que o salmista chama de justo, que é aquela pessoa que, pela graça de Deus, ela se volta para o Senhor, ela ama a Deus, ela tem prazer em andar nos caminhos do Senhor, em agradar a Deus. É o justo. Do outro lado, ele fala sobre o ímpio, o perverso, o pecador, aquele que odeia a Deus e a sua palavra, aquele que quer seguir no seu próprio caminho. E quando o salmista faz esse contraste aqui, ele pensa nas pessoas que estão no mundo se perdendo em seus pecados, vivendo uma vida ímpia, mas também ele está falando para o povo da aliança, o que significa que dentro da própria igreja
tanto no Israel antigo quanto no novo Israel hoje, que é a igreja, sempre vai haver pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem como não cristãs, que aparentam a vida de piedade, mas negam isso com as suas obras, com a sua maneira de viver. Então é uma advertência também a estes ímpios. Há um contraste aqui que nós vamos abordar nessa pregação. Mas também existe um contraste, irmãos, na recompensa, naquilo que cada um vai receber pela maneira como viveu. E aqui nós vemos que o justo, ele vai ser abençoado por Deus. Deus o abençoará com uma vida frutífera, uma vida eterna. Por outro lado, o ímpio é aquele que terá o seu caminho, perecerá diante de Deus. Ele encontrará o juízo de Deus por causa da sua conduta ímpia, pecadora. É aquilo que Paulo vai dizer de outra maneira, que uns vão colher, aqueles que semeiam para a carne colherão corrupção, aqueles que semeiam para a vida, para o Espírito, colherão a vida eterna. É por isso que ele diz, de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele colherá. Por isso nós vamos olhar o Salmo de número 1, irmãos, para aprender aqui o que é que Deus requer de nós como filhos de Deus, como membros da sua igreja. E o que é que Ele tem para nós, o que é que Ele promete a você, se você de fato anda nos caminhos do Senhor. Nós podemos resumir a mensagem do Salmo 1 com o seguinte tema: o Senhor abençoa o justo que ama a sua lei. E nós vamos ver a conduta do justo, primeiro ponto, e segundo ponto, a bênção do justo. O Senhor abençoa o justo que ama a sua lei. Primeiro vejamos a conduta do justo. Nós vamos ler novamente os versículos de 1 e 2, verso 1 e verso 2 do Salmo. O salmista começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que esse salmo nos ensina, irmãos, sobre a conduta do justo? Ele nos mostra duas coisas aqui. Primeiro, aquilo que o justo deve evitar em sua conduta, aquilo que ele deve se afastar, que é o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Ele se afasta disso, ele foge de comunhão, de contato com aqueles que desprezam a Deus e a sua palavra. Mas há também um aspecto positivo, ele busca algo, ele busca ter prazer em Deus e na sua palavra. Ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então isso faz um paralelo com o dia do Senhor 33, que nós lemos no Catecismo, sobre a vida de verdadeira conversão. O que é que mostra que você é uma pessoa convertida? É que você procura fugir e abandonar os seus pecados, esse é o primeiro aspecto, que é a morte do velho homem, mas também que você procura obedecer a Deus, ter prazer em viver conforme a vontade de Deus. Esse é o aspecto positivo, é a busca pela justiça. Então viver a vida cristã, irmãos, não é só deixar para trás o que está errado, é também você fazer o bem, fazer o que agrada ao Senhor. E é isso que o Salmo mostra. Primeiro, o que devemos deixar para trás, de que tipo de vida devemos nos apartar, nos afastar em nosso dia a dia. É da vida pecaminosa, da vida de desobediência a Deus. E isso começa em não andar no conselho dos ímpios. Então, o homem que é abençoado por Deus, que é bem-aventurado diante de Deus, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E essa palavra conselho, ela traz a ideia de pensamentos, ideias, opiniões. E ele está falando aqui das opiniões e pensamentos dos ímpios. E a palavra ímpio, irmãos, ela aponta a uma pessoa que não considera Deus na sua vida para nada. Uma pessoa que ela despreza a Deus e despreza, portanto, a palavra de Deus. Os conselhos de Deus, os mandamentos de Deus,
o ímpio é alguém que não dá a mínima para isso. Ele não dá nenhum valor às palavras que vêm de Deus. Por quê? Porque ele quer andar segundo suas próprias opiniões, segundo suas próprias ideias, segundo os seus próprios pensamentos. Nós podemos ver exemplo de conselhos de ímpios na Bíblia, irmãos. Quando, por exemplo, Arão, o sacerdote, irmão de Moisés, quando Moisés estava lá no monte, e demorava-se a descer, orando e recebendo os mandamentos de Deus, Arão, ele se deixou levar por um conselho ímpio do próprio povo de Deus, para fazer um bezerro de ouro, que eles pudessem adorá-lo como se fosse o Deus deles que tinha tirado do Egito. Ali foi um conselho ímpio que Arão, o sacerdote, abraçou. Isso trouxe um grande problema para Israel, porque Deus, naquele dia, muitos morreram por causa dessa desobediência. Há também um exemplo de Roboão. Roboão foi o filho de Salomão, que reinou no lugar do seu pai, depois que Salomão morreu. E esse Roboão, ele estava atrás de um conselho de como ele deveria governar Israel, o povo de Deus. E os anciãos, homens mais sábios e experientes, disseram: olha, lidera o povo com justiça, deixa de afligir o povo com impostos, com açoites, procura governar com justiça. Aí depois ele foi receber o conselho dos seus colegas jovens, da sua mocidade, e eles disseram: olha, aflige o povo, se você quer que eles respeitem você, você tem que ser duro com eles. E ele aceitou o conselho dos jovens, o conselho ímpio, que mais tarde fez com que o povo de Deus fosse dividido em dois: o reino do norte, o reino de Judá. E isso trouxe grande problema para a relação entre os membros das tribos de Israel. Por quê? Por dar ouvido a um conselho ímpio. Então, o conselho dos ímpios, irmãos, é tudo aquilo que é contrário ao conselho de Deus que está na sua palavra. Por exemplo, vamos pensar aqui em alguns conselhos que são ímpios, que são pervertidos, que não combinam com a vontade de Deus. O casamento, por exemplo. Casamento, para o mundo ímpio, não é uma coisa boa. O casamento é uma prisão, é uma escravidão, e muitos são aconselhados a não se casar. Há também um outro aspecto. Está tendo problema no casamento? A melhor solução é o divórcio. É claro que há situações em que o divórcio pode surgir, mas as pessoas, por qualquer coisa, querem logo se separar, e o conselho dado é esse: se separe. Não está conseguindo viver bem? Se afasta um do outro. Isso é um conselho ímpio. Há também, meus irmãos, a questão na educação dos filhos. O que é que o mundo diz? E até mesmo governantes ímpios, criando leis, o que é que eles dizem? Que você não é responsável pela educação dos seus filhos, que você não pode usar a vara da disciplina para corrigir os erros dos seus filhos, tem que deixar eles à vontade, crescer livremente, tomar suas próprias decisões, você não tem que cuidar e governar a vida dos seus filhos. É o que o mundo diz, é um conselho ímpio. Qual é o conselho dos ímpios para os jovens de hoje? Seja livre, aproveite a sua mocidade, fique com quem você quiser, divirta-se ao máximo, curta a sua vida, sem prestar conta a ninguém, faça o que der na telha, na sua mente, sem prestar conta a ninguém. É o que o mundo diz. O que é que o mundo diz? O conselho ímpio: atinja os seus objetivos, mesmo que você tenha que passar por cima de outras pessoas. Para você crescer na empresa, você tem que realmente passar por cima de outros. E assim, irmãos, o mundo está cheio de conselhos que vai de encontro à vontade de Deus. Como, por exemplo, o meu corpo é as minhas regras. Então você pode, a mulher pode agora praticar o aborto a hora que ela quiser, porque o corpo é dela. Isso é um conselho ímpio, abominável aos olhos do nosso Deus. E muitos se deixam levar por esses conselhos. E qual é o próximo passo que isso leva? Quando você se deixa dominar por essas opiniões contrárias à palavra de Deus, você agora vai para o próximo passo. Você agora vai andar no caminho dos pecadores. Então percebam, irmãos, que ele fala, andar no conselho dos ímpios, e depois ele fala que o justo ele não se detém no caminho dos pecadores.
Os irmãos estão notando aqui a progressão na argumentação do salmista? Primeiro, você absorve uma ideia, absorve um entendimento, um conselho. E agora você vai colocar em prática aquele conselho. Aí agora você vai para o caminho dos pecadores. E essa palavra caminho, ela traz a ideia de procedimento, conduta, maneira de viver. E quando ele fala aqui pecadores, essa palavra literalmente significa aqueles que caminham numa direção contrária à vontade de Deus. Um pecador é aquele que erra o alvo que Deus tem para ele. O alvo é o quê? Viver para a glória de Deus. Mas o que é que o pecador faz? Ele se desvia do caminho de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para ele. Por quê? Porque ele está fundamentando a sua vida no conselho dos ímpios. Então, percebam, quando você atende um conselho que é mau, que não agrada a Deus, isso logo vai se manifestar na sua maneira de viver. É o próximo passo. O caminho dos pecadores, irmãos, é um caminho de desobediência. É um caminho onde prevalece a idolatria. É um caminho onde a imoralidade se faz presente. É um caminho de soberba, de desonestidade, de mentira, de violência. Este é um caminho marcado por pecados contra Deus e contra os homens. E se você é justo, se você é alguém que quer andar nos caminhos do Senhor, você não vai se deter, ele diz aqui, no caminho dos pecadores. Ou seja, você não vai se colocar neste caminho. Mas aí vem o próximo passo. Se você atende o conselho dos ímpios, começa a colocar isso na sua vida, logo, logo você vai estar sentado aonde? Na roda dos escarnecedores. E aqui, irmãos, a situação se complica ainda mais. Porque, notem que ele diz aqui, se assentar na roda dos escarnecedores. Antes você anda no conselho, você absorve um conselho ímpio, agora começa a andar neste caminho de pecado, e agora você vai se assentar. Agora a ideia é você agora vai ter intimidade. Você agora as coisas parecem que vão estar normal para você. Conselho, caminho e intimidade. Sentar-se na mesa, na roda dos escarnecedores. E você sabe o que quer dizer escarnecedor? O escarnecedor é aquele que já chegou a um ponto cuja mente dele está cauterizada. Ele não há temor de Deus no coração dele. O escarnecedor é aquele que não tem nenhum respeito por Deus e que não se deixa admoestar, não se deixa repreender pelos seus pecados. Sabe qual é o pecado específico do escarnecedor? É o orgulho, de achar que é dono da sua própria vida, de achar que não deve prestar contas a ninguém, que não precisa ser repreendido ou advertido por ninguém. O escarnecedor é aquele cuja palavra de Deus não tem efeito nenhum na vida deles. Eles não só desprezam a palavra, eles zombam da palavra de Deus. E o escarnecedor é essa pessoa que zomba, que despreza aquilo que Deus nos ensina. Então, assentar-se com eles significa participar do seu escárnio contra Deus. Então, o primeiro aspecto da vida do justo é que ele se afasta dessas pessoas. Isso não quer dizer que você vai deixar de conversar com parentes e amigos que ainda não conhecem a Cristo, que talvez vivam a vida ímpia, mas que você não vai tomar partido, você não vai tolerar ou tratar como se fosse normal a maneira errada que eles vivem. Mas, irmãos, o segundo aspecto aqui que nós vamos olhar é que a conduta do justo, ela é uma conduta caracterizada pelo prazer que ele tem na lei de Deus, pelo desejo dele de se deixar dominar pela palavra. O verso 2 diz, antes de atender conselhos ímpios, antes de andar no caminho dos pecadores, antes de se assentar com escarnecedores, o justo tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite.
Eis aqui, irmãos, uma descrição da maneira positiva de você viver como filho de Deus. Ao mesmo tempo em que você aborrece o pecado, o caminho de desobediência, você se alegra em ter prazer na obediência a Deus. O seu prazer está na lei do Senhor. Essa palavra lei aqui, a palavra hebraica é Torá, e Torá significa o conjunto dos ensinamentos e mandamentos de Deus para serem ensinados e obedecidos pelo seu povo. Então a lei de Deus, irmãos, ela não somente ensina sobre os rituais, as cerimônias que os sacerdotes realizavam, mas elas também ensinam como você deve viver em todas as áreas da sua vida, como por exemplo os 10 mandamentos, as 10 palavras da aliança. Então a lei de Deus, essa lei que Ele nos dá, para nortearmos a nossa vida por meio dela, ela é, em primeiro lugar, uma lei perfeita. O Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita. Sabe o que significa isso? Ela é completa. Tudo que você precisa saber para viver uma vida que agrada a Deus está na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Você não precisa buscar conselhos dos filósofos ímpios deste mundo, dos grandes pensadores deste mundo. Se você quer viver uma vida que vai agradar a Deus e que vai conduzir você para a vida eterna, você vai encontrar os conselhos do Senhor na sua palavra, porque ela é perfeita, é completa. E o que é que essa palavra faz? O salmista diz no Salmo 19, ela restaura a sua alma, ela transforma a sua vida, ela converte você, ela conforta você. Essa palavra, o salmista também vai dizer, essa lei de Deus na qual você tem que ter prazer nela, ela dá sabedoria. E aqui quer dizer, sabedoria, ela ensina o bom proceder. Basta você ler Provérbios, você vai encontrar ali uma série de instruções práticas sobre o dia a dia da sua vida. O Sermão do Monte, ensinado por Cristo também, instruções práticas de como viver neste mundo. Essa lei de Deus, irmãos, ela é uma lei que alegra o nosso coração, porque ela nos leva a ter prazer e alegria em Deus. É uma lei que ilumina os nossos olhos, porque ela nos leva a conhecer o Senhor e a sua vontade. Então o justo, ele tem prazer na lei de Deus. E essa palavra prazer, ela significa que você obedece a palavra do Senhor, não por obrigação, não porque você tem alguma motivação errada, como querer agradar alguém, mas porque você ama a Cristo, porque você ama a Deus, porque você sabe quem Ele é para você. Essa lei, o salmista diz, ela é a lei do Senhor. E veja na sua Bíblia aí, que a palavra Senhor, ela está em letras maiúsculas. Por quê? Porque este Senhor aqui é Yahvé, é o Deus da aliança, é o Deus misericordioso que salva pecador, é o Deus que tem misericórdia do seu povo. Então sempre que você vê essa palavra Senhor, em letras maiúsculas, ela aponta para o Deus da aliança, o Deus que é compassivo conosco. Então quando você entende quem você era, um pecador morto em seus delitos e pecados, e aonde Deus lhe colocou, Paulo vai dizer, Deus transportou você do reino de trevas para o reino do seu Filho amado, para fazer você se assentar nas regiões celestiais em Cristo, para remir você dos seus pecados, para escolher você para a vida eterna, para selar você com o Espírito Santo. Então, quando você entende quem você é em Cristo, não existe uma outra resposta senão servir a este Deus com prazer, com alegria, com devoção sincera, como nós ouvimos hoje de manhã. Aquele primeiro amor, ele deve prevalecer na nossa caminhada com Deus, porque você entende o que Ele fez por você, apesar dos seus pecados, apesar de você ser um pecador como outro qualquer, o Senhor foi gracioso e bom com você, e agora você vai ter prazer em uma única coisa nesta vida, viver para agradar a Deus, e você faz isso tendo prazer na sua lei e nos seus
mandamentos. Você agora vai ter prazer em deixar que a sua vida seja governada pelos conselhos do Senhor. Nós ouvimos o que são os conselhos dos ímpios, mas agora vamos ouvir quais são os conselhos de Deus para nós, para abençoar a sua vida e da sua casa e da sua família. O que é que Deus diz? O casamento é uma dádiva divina, é uma instituição de Deus, dada por Ele à humanidade para o bem do homem e o bem da mulher. Então aqueles que são casados, eles devem, como o sábio pregador diz em Eclesiastes, aproveitar a vida um com o outro, nesta vida passageira. Então o casamento, irmãos, é uma dádiva divina para o bem do homem e da mulher. Então, se você é casado, deleite-se no seu cônjuge, porque foi uma dádiva de Deus para você. E aquele que não é casado, aquela que não é casada, ore a Deus se ainda tem o dom e deseja se casar, para que se case no Senhor e desfrute dessa bênção de Deus. Casamento não é escravidão. Casamento não é para fazer da sua vida uma prisão. Casamento é para você ter companheirismo com a pessoa que Deus, em sua providência, colocou no seu caminho. Isso é bênção, é o conselho de Deus. Mas Deus também diz assim: você tem filhos, cria os teus filhos no temor e na admoestação do Senhor, para que amanhã ele não venha trazer vergonha aos seus olhos, mas alegria ao seu coração. Ore pelos seus filhos como Jó orava diariamente pelos filhos dele e ensinava a palavra de Deus. Ensine a escritura aos seus filhos como Josué fazia, porque ele disse: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Portanto, esse é o conselho de Deus, que você instrua, que você discipline os seus filhos desde pequenos. Mesmo que ele venha amanhã se desviar por algum momento da vida dele, aquilo que ele aprendeu está no coração dele, e um dia Deus pode quebrantá-lo e fazê-lo voltar para a casa do Senhor, como o filho pródigo que voltou para os braços do Pai e foi recebido com misericórdia. Nós podemos confiar na graça do Senhor, educando os nossos filhos nos caminhos de Deus. Mas o que é que Deus diz para o jovem? O mundo diz: curta a sua vida ao máximo, aproveite, fique com quem você quiser, faça sexo com quem você quiser. A única coisa que você tem que ter cuidado é usar a camisinha. Esse é o conselho do mundo. Mas o que é que Deus diz para o jovem? Lembra do teu Criador na tua mocidade. Procura andar com o Senhor. Ser um jovem como Samuel, que desde a meninice foi entregue ao serviço do Senhor. Como Timóteo, que desde a sua infância andou nos caminhos do Senhor. E assim você vai estar honrando seu pai e sua mãe, e mais ainda, trazendo alegria aos olhos de Deus no céu. Deus está dizendo a você que exerce alguma profissão, o seu trabalho, faça a sua função fielmente e honestamente. Mesmo que você venha sofrer injustiça no seu trabalho, não procure os atalhos para chegar a um lugar maior, mas faça o seu trabalho fielmente, porque Deus honra aqueles que são fiéis. Isso tudo Deus está dizendo à sua igreja. São conselhos de Deus para o seu povo. É a vida de verdadeira conversão que Ele traz para nós. Mas há ainda mais, se nós somos ordenados aqui, orientados aqui no Salmo, se eu sou justo, se eu quero obedecer a Deus, andar com Deus, eu não vou me sentar na roda de escarnecedores. Mas eu vou fazer o contrário disso. Eu vou procurar comunhão com pessoas que vão trazer benefícios à minha vida, espiritualmente. Com pessoas que vão me dar crescimento espiritual, que vai edificar a minha vida. Essa é a amizade que eu vou cultivar. Com aqueles que se preocupam comigo, com aqueles que querem que eu ande no bom caminho. É com essas pessoas que eu vou buscar comunhão. E aqui nós pensamos na comunhão dos santos, a igreja. Por exemplo, veja o que Davi vai dizer no Salmo 26. Você pode olhar se quiser no Salmo 26.
Ele diz no verso 4 e 5, ele diz assim, olha só o que Davi diz. 26, Salmo 26, verso 4, ele diz, não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Mas olha o que ele diz no verso 8, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, e o lugar onde a tua glória assiste. Enquanto ele não quer se associar com pecadores, ele tem prazer em estar na casa do Senhor, aonde está o povo de Deus. Nós sabemos que amizades, relacionamentos, contatos mais íntimos com pessoas ímpias, isso é algo muito tentador para nós, isso é algo que pode nos afastar de Deus. A história de Israel está aí para mostrar. Basta a gente só um exemplo. O filho de Davi, Salomão, um homem sábio, o homem mais sábio da Bíblia. Qual foi o grande erro de Salomão? Ele se uniu a mulheres que não tinham nenhum respeito e temor por Deus. Mulheres idólatras, mulheres pagãs, imorais. E quase que Salomão se perdeu nesses relacionamentos com essas mulheres. E aqui é uma advertência para todos nós, especialmente para os jovens, para aqueles que são solteiros, que você não deve procurar alguém para namorar e se relacionar e um dia se casar fora da comunhão da igreja. Alguém que anda neste mundo sem nenhum temor de Deus. Pode ser até um rapaz bonito, uma jovem com boa aparência, mas se não tem o temor do Senhor, isso pode levar você a um caminho de desobediência e de afastamento da presença de Deus. O que eu tenho que fazer? Sentar-me na roda dos santos, na comunhão daquelas pessoas que vão trazer benefício à minha alma. E por isso a igreja precisa desenvolver atividades que promovam a comunhão dos santos, porque é bom e agradável quando os irmãos estão juntos em união. E a nossa oração é que os nossos jovens, os filhos da igreja, os filhos da aliança, eles venham amanhã atendendo os bons conselhos de seus pais, que são as autoridades de Deus para eles na terra. Eles venham amanhã ter uma família abençoada, um relacionamento abençoado diante de Deus, porque fizeram a boa escolha. Pode ser até que você já tenha falhado nesse caminho, mas há restauração, há um recomeço para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Então o justo, ele atende os conselhos do Senhor. O justo, ele ama a lei de Deus, a tal ponto que o salmista vai dizer que ele medita nela quando? De dia e de noite. Será que ele está dizendo aqui que se você realmente quer ser um crente que agrada a Deus, você tem que estar com a Bíblia aberta 24 horas por dia? Será que é isso? É claro que não, porque assim você não ia fazer o seu trabalho, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Mas a ideia é que você tenha uma atitude de prazer contínuo, de meditar na palavra de Deus. Que você procura aproveitar cada oportunidade para se encher da palavra. Isso não somente no seu lar individualmente, lendo a Bíblia, mas também na igreja, nos cultos, nos estudos bíblicos, nas reuniões de oração, onde a palavra é compartilhada. Você tem prazer de estar ali para ser alimentado da palavra de Deus. Então isso é o que caracteriza o justo. Aqui você deve se perguntar, como é que eu tenho preenchido a minha mente? Eu tenho passado mais tempo fazendo o quê? Principalmente agora, nesses dias, onde tivemos essa quarentena, muito tempo, mais tempo livre do que o normal. Então, como eu aproveitei esses momentos? É claro que você pode assistir um filme, olhar as redes sociais, mas se isso tomar todo o seu tempo a ponto de você
colocar de lado a Escritura, isso vai prejudicar a sua vida espiritual, porque você está se enchendo de outras coisas, no lugar da palavra de Deus. Então, prazer na lei de Deus, e de meditar nela de dia e de noite. Irmãos, essa arte de meditação é uma arte que ficou praticamente esquecida hoje na vida da igreja. Porque assim, não é somente ler a Bíblia, porque você corre o risco apenas de lê-la mecanicamente. Ah, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, então eu vou ler rapidamente aqui um texto. Mas é ler e mastigar. É você refletir naquilo que você leu. O que é que esse texto está me dizendo? Qual é o pecado que esse texto está mostrando que eu devo evitar? Qual é a vontade de Deus para mim nessa passagem bíblica? Refletir naquilo que você está lendo. Aplicar isso na sua vida. Esse é o andar do justo. Ele tem prazer na obediência. Ele tem prazer de andar no conselho de Deus, no caminho de Deus, e de assentar na roda dos santos, onde ele vai ser abençoado com Deus e com a sua palavra. Esse é o primeiro aspecto que nós observamos, a conduta do justo. É uma conduta marcada por algo que tem que ser evitado, que é o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores, mas algo que tem que ser buscado, que é a meditação na palavra de Deus e o apego aos conselhos de Deus e a boa comunhão com crentes que vão trazer benefício para a minha vida, benefício espiritual. A segunda coisa que vamos olhar, irmãos, tem a ver com a bênção de Deus para o justo. Nós vamos olhar isso para terminar. Do verso 1 e 2, o salmista nos apresenta a conduta. Agora ele vai falar sobre o resultado. O que é que vai ser de você se anda nos caminhos do Senhor? Mas também o que é que vai ser daqueles que persistem no caminho dos ímpios, dos escarnecedores. Nós vamos ler o verso, novamente, os versos 3 a 6, o Salmo número 1. E vamos terminar com essa parte aqui. O salmista diz: o justo que anda na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A nossa vida não é neutra, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui, haveremos de prestar contas ao Senhor. Haverá um juízo final. Haverá um momento em que cada um vamos comparecer diante de Deus. E o que vai ser do justo? O que vai ser do ímpio? O que cada um vai colher com a sua vida, com a sua conduta? O salmista nos mostra. A você que é justo, que anda na lei de Deus, ele promete a você, primeiramente, uma vida próspera e abençoada. Ele diz que você é bem-aventurado. É a primeira coisa que você aprende aqui. Qual é a primeira palavra do Salmo? Bem-aventurado. E sabe o que essa expressão significa? Significa que você é alguém que desfruta do favor e da graça de Deus. Ser bem-aventurado é isso, é o que você tem da parte do Senhor, as suas bênçãos salvíficas, o perdão dos seus pecados e a graça do Espírito Santo habitando em você e a certeza da vida eterna. Isso é ser bem-aventurado. Mas o que mais? O que é que você vai produzir sendo um justo? Ele diz que você vai dar muito fruto. Irmãos, isso é maravilhoso, o que nós lemos aqui no verso 3. Você será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Olha o que Deus compara ao justo.
uma árvore plantada junto a correntes de água. E essa era uma imagem muito conhecida pelos judeus. Eles plantavam as árvores até mais próximas dos rios, para que elas pudessem sugar a água que vinha do solo. E, portanto, aquelas árvores que ficavam mais perto das correntes de águas eram árvores mais belas, mais frondosas, mais frutíferas do que as outras árvores que ficavam a uma certa distância. Então, isso era comum lá no Oriente. A lição é a seguinte, que nós aprendemos aqui. Assim como essa árvore ficava verdejante e frutífera por sua proximidade da água, o justo também é aquele que recebe força da palavra de Deus, da água da palavra de Deus. E o resultado é que ele vai produzir muitos frutos. O resultado vai ser que a sua vida vai ser bem sucedida. É isso que ele diz. Tudo que você fizer será bem sucedido. Algumas pessoas isolam esse versículo para falar de prosperidade material. Obedeça a Deus e você terá a casa que sonhou na beira da praia ou aquele carro importado que você tanto deseja. O mundo e a falsa igreja que está dominada por essa teologia da prosperidade vai ensinar isso. Faça a campanha corretamente, dê o seu dízimo fielmente e você vai ser bem sucedido materialmente falando. Mas o Salmo não diz isso, o contexto não fala sobre isso. É claro que é dom de Deus, irmãos, riquezas, prosperidade financeira, é dom de Deus, ele pode dar a um ao outro e não há pecado nisso, em você prosperar. Mas isso não é sinal, primeiramente, da sua obediência, porque os ímpios também prosperam. Leia o Salmo 73, o salmista, que era temente a Deus, ele chegou a invejar a prosperidade dos maus. Só quando ele chegou na igreja, no templo, foi que ele caiu em si e viu que estava errado, porque o contentamento dele, a alegria dele era o Senhor. Ele não precisava invejar a riqueza dos maus. Então você não precisa fazer isso. O que significa ter essa vida bem-sucedida, irmãos? Que Deus promete a você? Não significa necessariamente possuir riquezas por causa da obediência. Mas significa que você agora vai produzir frutos. Frutos de gratidão. Frutos de uma vida obediente. Frutos de arrependimento. E o resultado disso é que não só a sua vida vai ser abençoada por Deus, mas você também será uma bênção para aqueles que lhe cercam. Até se você chegar na velhice, na perseverança, o que é que o Salmo 92 diz? Você também ainda continuará dando frutos de uma vida transformada. Se você quer saber que bênção é essa, que sucesso é esse, que prosperidade é essa aqui, que resulta da sua obediência à lei de Deus, leia o Salmo 128 depois, quando você chegar na sua casa. E você vai ver que aquela família abençoada que o Salmo fala, é que existe um homem que teme ao Senhor, existe uma mulher virtuosa no lar, e filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Uma família que anda no temor do Senhor, receberá dele a bênção de bons relacionamentos, a bênção de filhos obedientes, de pais que educam seus filhos nos caminhos do Senhor. Esse é o sucesso, a prosperidade que você desfruta nessa terra. Mas há uma bênção eterna, há uma prosperidade futura que o Senhor promete. E qual é essa promessa? É que, ao contrário dos ímpios, o seu final será feliz. A libertação do juízo, que esse salmo aqui fala que o Senhor vai derramar sobre os ímpios. Olha só, irmãos, e essa parte é a parte mais séria aqui. O verso 4 diz: os ímpios não são assim. Eles não têm nada a oferecer de bom. Eles não vão progredir na vida deles espiritualmente, porque eles não dão a mínima para Deus. Mas o que é que eles vão colher com a sua desobediência?
Eles serão como a palha que o vento dispersa. Olha que contraste. Enquanto você é uma árvore frutífera, que dá frutos, que tem utilidade na terra, o ímpio será como a palha que o vento dispersa. Sabe qual é a imagem que vem à mente aqui? É que antigamente, quando eles iriam separar a palha do trigo, eles ficavam balançando aquilo no vento, né, num cesto, em alguma coisa lá, num objeto que eles tinham. O trigo ficava, os grãos, mas a palha era levada pelo vento, porque a palha não tinha valor. Ela não tinha valor nenhum. E se ela tinha algum valor, era para ser queimada. Irmãos, isso é o que espera os ímpios. Eles serão como a palha que o vento leva. Eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O caminho deles, dos ímpios, verso 6, perecerá. O caminho deles perecerá. O que escolheu o mau caminho, ele vai colher aquilo que ele plantou. Perdição eterna diante de Deus. Mas e você, que quer andar com Deus, que quer ser justo? O que é que Deus promete aqui? Enquanto ele despreza, né? Enquanto ele faz perecer o caminho do ímpio, o que é que o verso 6 fala de você? Do seu caminho? O Senhor conhece o caminho dos justos. E aqui há um consolo para nós, irmãos. O nosso Deus conhece tudo da nossa vida. Lembra de Jesus em Apocalipse? Ele tem olhos como chama de fogo. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe não só as nossas motivações, mas também conhece as nossas necessidades. Nós temos um Deus que está do nosso lado. Nós temos um Senhor que está a nosso favor. Ele conhece o nosso caminho. Ele nos ajuda a caminhar neste caminho de obediência através do Espírito Santo que Ele derramou no nosso coração. E por que você vai receber todas essas bênçãos? Por que é que você despreza o conselho dos ímpios para dar ouvidos à voz de Deus e meditar na sua lei? Por que é que você, irmão, é essa árvore frutífera com a folhagem que não murcha? Por quê? Porque o Senhor conhece o seu caminho. Tudo isso por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse salmo, irmãos, ele não é considerado um salmo messiânico como outros salmos. Por exemplo, o Salmo 2, que vem logo em seguida, ele fala de Cristo mesmo. Que as pessoas, que os poderosos dessa terra se rebelam contra o ungido de Deus. Mas como você pode ver Cristo no Salmo 1? Nós podemos sim, ele disse. Ele disse aos discípulos de Emaús que estavam tristes, aqueles dois homens que estavam caminhando tristes, depois da morte de Cristo, Jesus apareceu a eles ressuscitado. E quando Jesus conversava com eles, diz que o coração deles ardiam com a presença de Cristo. E Cristo disse a eles: olhem para a Bíblia, veja o que está escrito nos profetas, na lei e nos salmos acerca de mim. Então o Salmo 1 aponta para Cristo. As bênçãos que você tem não é mérito seu, é resultado da obra de Cristo. Irmãos, como é que vemos Cristo aqui no Salmo 1? Primeiro, se tem alguém que cumpriu perfeitamente este salmo, foi Cristo. Nós não conseguimos cumprir isso aqui perfeitamente. Em algum momento nós deixamos seduzir por um conselho ímpio. Em algum momento nós caminhamos no caminho dos pecadores. E talvez até, quem sabe, não chegamos a sentar na roda de escarnecedores. Nós não temos o prazer perfeito de obedecer a Deus. Mas Cristo cumpriu esse salmo perfeitamente. Qual foi o maior prazer de Cristo enquanto ele esteve aqui na terra? A minha comida, ele disse, e a minha bebida é fazer a vontade daquele que
me enviou. Ele tinha prazer na obediência à palavra de Deus. E ele obedeceu perfeitamente. E qual foi o resultado disso, irmãos? O resultado é que, por causa da justiça de Cristo, esse julgamento que o Salmo fala aqui, o julgamento que virá sobre os ímpios, não cairá sobre nós, que somos pecadores como todos os outros, mas não cairá sobre nós, porque o Senhor já nos livrou desse juízo, pela sua misericórdia e pela sua graça. Por isso que o que nos aguarda é uma vida de eterna bem-aventurança, com o Senhor, com os anjos e com todos os santos, numa eternidade que não terá fim. Cristo é aquele que vai promover esse julgamento, porque o Pai deu a ele a autoridade para julgar os vivos e os mortos no último dia. E naquele dia ele vai fazer uma grande separação. E a Bíblia fala dessa separação como sendo: as ovelhas ficarão de um lado, os bodes ficarão do outro. Porque só existem dois tipos de pessoas neste mundo: os justos e os ímpios. E no último dia, tudo se revelará diante dos nossos olhos. Quem andou com o Senhor, quem obedeceu à vontade de Deus, quem perseverou em andar com Cristo, apesar das fraquezas, mas mesmo assim, pedindo perdão a Deus, continuando em perseverança, esses ficarão ao lado direito de Cristo. Esses ouvirão da boca do Senhor: venham benditos do meu Pai, entre e tome posse do reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mas ao ímpio, ao rebelde, aquele que persistiu na sua desobediência, apesar de ter sido advertido várias vezes com a pregação do Evangelho, o Senhor dirá: afastem-se de mim, eu não conheço vocês, eu não tenho intimidade com vocês, não há lugar para vocês no meu reino, porque vocês escolheram o caminho da desobediência, e aquilo que o homem semear, ele colherá. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que a gente esteja de fato do lado direito de Cristo, entre os justos, no dia do Senhor, no dia do juízo. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus arrependimento, conversão, mudança na sua vida e no seu coração. Que Deus abençoe a igreja e que Deus dê a cada um a graça de viver como este salmo aqui ensina. Um justo que norteia a sua vida com o conselho do Senhor, com a palavra de Deus. E assim você não só será abençoado, aqueles que lhe cercam também serão abençoados. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude a viver uma vida de verdadeira conversão. Amém. Amém.